vocês vão pegar agora a atenção. Quem é a sua equipe, Tiago? Tiago, tá por aí, não? Tá aí. Beleza. É a parte que a gente vai chegar agora, né? De membro, não é isso? É a parte que a gente vai chegar agora de membro, não é isso? Não? Não é isso? É a parte que a gente vai chegar... Hein, Tiago? É a parte que a gente vai chegar de membro agora, não é isso? Não? É. Então, beleza. Então, vocês vão ficar atentos. Eu também já tenho a outra equipe aqui. Olha a outra equipe aqui. Cadê? WhatsApp. Tá aqui. A outra equipe, fica em pé, por favor, aí. O relator dessa equipe, dessa comissão, Fredson, Lília, Evanete, está aí? Renato, era Renato que estava tocando. Renato, está ali. E Lara, você mesmo. Fica em pé aí. Pronto. Esses aí estão escalados para poder pagar um jantar para o pastor. Depois do culto. Não é isso não, viu, Lara? Pode ficar sentado. A parte de vocês é depois dessa parte que eu vou apresentar aqui de membresia. Ok? Mas agora ele vai preferir ficar lá, nesse aqui. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, preste atenção aqui, se você está conosco nessa noite, a ideia é que a gente está ensinando a igreja o passo a passo. Talvez a palavra aqui, para você poder entender, não seja a palavra correta biblicamente, porque se eu falasse caminhada, você poderia entender de uma forma. Biblicamente, o correto é chamar de caminhada. A palavra jornada é a palavra mais atualizada. A jornada do cristão. A jornada do cristão começa do visitante ao discipulador. E aí eu disse que a primeira parte, que é o visitante, ele tem que ter uma parte importante na igreja, que é a chegada dele ao corpo de Cristo. Nós falamos isso na quarta passada, né? O visitante, ele é importante, sabe por quê? Porque é a porta de entrada da fé. Ele é aquele que dá o primeiro passo em relação à fé, em relação a um relacionamento com Jesus, em relação ao aprendizado da palavra de Deus, né? Mas ainda ele não toma essa iniciativa de aprender da palavra de Deus. Mas eu disse também que toda pessoa que hoje é um discípulo, um dia ele foi visitante. Toda aquela pessoa que hoje é discípulo, ele foi visitante. Todo aquele que é líder, um dia ele foi visitante. Todo aquele que é membro, um dia ele foi visitante. Eu também falei que os visitantes, eles trazem novas vidas, novas histórias e renovam a missão da igreja. Só faz sentido uma igreja existir se nós tivermos visitantes presentes. Se você que está aqui nessa noite é um visitante, só faz sentido nós estarmos celebrando o nosso Deus aqui se mais visitantes chegarem, mais pessoas chegarem a Jesus, né? A importância do visitante. E aí, nós dissemos aqui, olha as aplicações para a igreja: receba o visitante como Jesus recebia, sem discriminação. Sem discriminação. Precisamos receber o visitante naturalmente. Deixar que o visitante esteja livre para poder participar, né? Aí, diz também que nós precisamos criar esses ambientes acolhedores. Ambientes acolhedores é dizer para eles que eles são bem-vindos aqui. Não ambientes religiosos, né? Você ficar observando a roupa da pessoa, né? Porque às vezes as pessoas querem caracterizar o visitante, né? Caracterizar o crente, né? Está transmitindo ou não? Não. Mas está gravando. Se está gravando, é interno. Se está transmitindo, é externo. Diz que uma senhora entrou no lotação, aí eu estou falando do ambiente religioso, que às vezes a gente é julgado por isso. E aí a senhora passou da roleta, e a que estava sentada olhou para ela assim: a senhora é crente, né? Aí a senhora respondeu: sim, sou crente. Não vou contar não. Vamos passar para frente. Eu ia contar, não vou contar. Não.
As mulheres depois me procuram no privado, aí eu conto a história. Vamos para frente. Criar ambientes acolhedores sem religiosidade, para discriminar as pessoas. E aqui nós estamos falando de sem discriminação total. Sem discriminação total. Não fica julgando a pessoa pelo cabelo, não. E nem pela roupa. Não é que você vai vir na igreja pelado, irmão. Uai. Já aconteceu isso, eu já vi isso, de pastor ter que descer do púlpito, o pastor tirar o paletó, descer do púlpito e colocar nas pernas da irmã, na frente das pernas da irmã, porque ela estava mal vestida, pelada. E aí nós estamos falando de religiosidade. E criar ambiente acolhedor seja bem-vindo. O visitante, ele não gosta de sentar à frente. O visitante gosta de sentar atrás. Eu disse isso aqui pela 100ª vez. Ele gosta de chegar e sentar lá atrás, assim, sem ninguém observar ele, porque ele já fica assim, a hora que terminar, a porta já está aberta, eu termino e vou embora. E é isso que é o visitante. Tá? Nós já fizemos a apresentação do visitante Sérgio na semana passada, cantando a música, tua presença aqui nos trouxe alegria. Hoje tem mais gente do que quarta passada, e se a gente fizer aqui, vai trazer mais um impacto. Nós deixamos o visitante discreto. Ele apresenta se ele quiser. Cada visitante é uma semente de discipulado. Você começa a se relacionar com a pessoa, você começa a relacionar-se com Cristo a partir lá de um visitante. Esse é o passo do visitante, mas nós falamos também do frequentador. Aí a equipe de Raul, foi sua equipe, né? Trouxe algumas ações que nós podemos fazer em relação ao visitante. E aí vem o segundo passo, ele sai daqui, ele precisa chegar lá. O segundo passo é frequentador. O frequentador é um avanço a mais, porque ele tem interesse crescente. Ele agora quer se relacionar mais com o Senhor. Ele quer relacionar mais com a igreja. Ele começa então a se identificar com a igreja. Ele começa a se identificar com o louvor, começa a se identificar com o pastor, começa a se identificar com a mensagem, começa a se identificar com aquela igreja. Antigamente, como visitante, ele vinha uma vez ou outra. Agora não. Agora ele já participa mais. De repente, ele já está num pequeno grupo. Ele pode até estar já frequentando ali a escola bíblica. Ele deu um outro passo. E a importância dele? A importância do frequentador é que ele está um passo próximo da transformação. Presta atenção aqui, estou vendo que vocês estão conversando demais aí. Se eu parar aqui, eu vou chamar a atenção. Eu vou fazer igual meu professor de física. Meu professor de física jogava o apagador, eu vou jogar o celular. Presta atenção aqui. Estão próximos para a transformação. Próximo da transformação. Por quê? Porque ele era um passador ali da igreja. Agora não. Agora ele falou, não, tem alguma coisa que me chamou a atenção na igreja. Tá certo que tem gente que quer ficar na igreja para arrumar uma namorada. Esse aí não dura muito tempo, não. Rapaz, tem umas mocinhas bonitas lá naquela igreja batista Monte Carmelo. Vou lá. Tem moça também que fala, rapaz, tem uns rapazes bonitos lá na igreja? Vou lá. Beleza. Não dura muito tempo, não. Tem esse fato. Transformação não é nesse sentido. Muitos deles só precisam de um relacionamento discipulador. Eles só precisam relacionar com alguém ali para dizer, eu vou dar os passos agora. Eu quero conhecer Jesus. E por isso que eu falo, Gerson, que a igreja é tão importante na vida da pessoa. Porque a igreja se torna um ambiente, presta atenção, um ambiente para a transformação. Estamos falando da igreja, estamos falando do prédio. O prédio da igreja se torna um ambiente de transformação. O pequeno grupo torna-se um ambiente de transformação, Pamela. A escola bíblica torna-se um ambiente de transformação. O ministério torna-se um ambiente de transformação. Por quê? Porque ele começa a se relacionar com uma outra pessoa. É um terreno fértil para o ensino e acompanhamento pessoal. Olha, deixa eu te falar. Visitante parte do princípio que ele não sabe nada da Bíblia. Mas o frequentador, por ele se relacionar com Cristo, ele começa a saber algumas coisas. Se de repente você é um frequentador, é bem provável que você já está sabendo alguma coisa da palavra. Você não pode continuar do mesmo.
do tipo Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Não, tem que ter ali uma transformação. Por quê? Porque ele se torna um terreno fértil, ele tem sede, ele tem desejo, vontade de conhecer a palavra. Se você não tem sede, não tem vontade, presta atenção, destampa os ouvidos. Se você não está tendo sede da palavra, não está tendo fome da palavra, deixa eu te falar, você está interessado em alguma coisa nessa igreja, menos Jesus. Sua data de validade está chegando. Pastor, eu vou na igreja, nada muda na minha vida. Tu está gostando de alguma coisa da igreja, menos de Jesus. Porque Jesus dá sede, Jesus dá fome. Ah, pastor, mas eu vou lá porque é um ambiente bom. É de fato, um ambiente agradável. Pois bem, o frequentador, ele vai deixar de ser frequentador para se tornar um membro se ele tiver sede de Jesus. Vontade de conhecer a palavra, de relacionar com Jesus. Por quê? Porque isso vai trazer, ele se torna um terreno fértil para aprender e para ter um acompanhamento pessoal dentro do relacionamento discipulador. O que é a igreja? Presta atenção para nós, o que nós precisamos aplicar? E isso foi do grupo de Rafa, não é isso, Rafa? Deram lá, depois me manda aqui, porque nós vamos ter uma possibilidade de apresentar à frente. Quais as aplicações para a igreja? Nós precisamos enxergar os frequentadores com um olhar estratégico, que eles estão na linha de decisão. Não precisa levantar a mão se você é visitante ou se é frequentador, não precisa, que eu não quero em momento algum te constranger, em momento algum. Mas o visitante, quando ele passa para ser frequentador, o desejo do pastor, o desejo de Jesus, o desejo da igreja é fazer com que você se torne membro. Você não pode fazer uma pessoa que eu conheci, que ele frequentou a igreja durante 13 anos, Sinei. Não vou citar o nome dele. Frequentou a igreja, Gisele, 13 anos. No 14º ano, ele batizou a Aline. No 14º ano, ele foi excluído. 13 anos frequentando a igreja, tomou uma decisão, batizou. E por quê? Porque ele estava na igreja, não era por causa de Jesus. Não está na igreja por causa de Jesus, tu não dura muito tempo. Guarda isso aí. Não dura muito tempo. E essa decisão, qual é a decisão? É de fazer parte da família que vai durar para sempre. Outra coisa que a igreja precisa fazer, criar elos de discipulado, né? Convidá-los para o pequeno grupo. Por que para o pequeno grupo? Porque no pequeno grupo você cria ali um relacionamento mais próximo. Cafés, relacionamento autênticos, né? Aproximar. Nós fazemos aqui um café conexão para a pessoa poder conhecer um pouco mais sobre a igreja, né? Saber quem é o pastor, saber quem é a igreja, saber como é que funciona. Tem gente que está chegando na igreja e ela fala bem assim, eu quero tornar membro dessa igreja, mas ela não sabe nem como é que funciona a igreja, né? Tem igreja aí que você não precisa nem querer tornar membro dela, você só lá está bom. Ela não conta com você, literalmente não conta, você não está listado no hall, na membresia da igreja. Não tratar o frequentador como um invisível. Irmãos, isso é para nós. Ô pastor, mas aqui eu não sei quem é membro, quem não é. Se for o caso, nós vamos ter que escrever. Eu sou membro, eu não sou. Eu sou membro, eu não sou. Para nós não discriminar o frequentador. Porque às vezes o frequentador está do meu lado. E a gente olha assim e fala assim, quem é esse cara estranho aqui, hein? Você quer, não? Pergunta para ele, chega aí, Brau, beleza, como é que você chama? Meu nome é tal. Não pode tratar ele, chama ele pelo nome, tá? Frequentador. Então, de visitante para frequentador, agora chegamos na parte sua, Tiago, que é a parte do membro da igreja. Visitante não é frequentador e frequentador não é visitante. E também não é membro. Eu quero usar o texto de Atos, capítulo 2, verso 41 a 42. Presta atenção aqui, ó. Então, os que aceitaram a palavra foram o quê? Opa, vocês estão dormindo aí, acorda aí. Então, os que aceitaram a palavra foram o quê? Então, depois que você aceita a palavra, o que é aceitar a palavra? Não, eu acredito na palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É uma diferença.
entre conter a palavra de Deus e é a palavra de Deus. E aceitar a palavra de Deus é você dizer assim, ó, é Deus falando comigo. Você quer ouvir Deus falar com você? Abra a Bíblia e leia. Agora foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas mil almas? 3.000 almas. 3.000 pessoas foram batizadas. Só que esse comprometido com a igreja, que é o membro, presta atenção, ele é comprometido com a igreja. Deixa eu te falar, visitante, frequentador, e para você que é membro, se você não tem compromisso com a igreja, você pode estar até alistado, arrolado na membresia da igreja, e a palavra é essa, mas deixa eu te falar, tu está perdido. Tu está perdido. Perdido, e completo, perdido na casa do Pai. É pior ainda. Ah, pastor, mas não é bem assim não, né? Não, não é bem assim não. Eu pergunto para as esposas, gostaria de um marido que falasse bem assim, ó, tô casada com você, viu? Tô casada com você, viu? E aí ele só comparece lá para fazer aquilo, mas não tem responsabilidade nenhuma com a esposa e com os filhos? Tu vai ficar com esse homem? É lógico que nunca. Tu quer ver? Fala com o seu patrão. Assim, ô patrão, tô fichado aqui, viu? Mas você não comparece para trabalhar. Compromisso com a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos. É aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos. E o que Jesus ensinou para os apóstolos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume os 10 mandamentos nos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está onde? Mateus capítulo 22, 37 a 39. Esse pessoal aqui perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse é um membro, ele não é visitante. Você acha que eu vou esperar que o visitante participe de alguma ação da igreja? Não. Você acha que eu vou esperar que o frequentador vai participar de alguma ação da igreja? Não. Você acha que eu vou esperar que o visitante vai participar da conferência da igreja? Nunca. Porque a conferência não é para o visitante. A conferência é para o membro da igreja. É ele que está dizendo, ó, eu tenho compromisso. Nós vamos encontrar, por exemplo, os convertidos em Pentecostes. E aqui eu quero fazer o destaque do membro, que não é apenas alguém que assiste o culto, presta atenção. Eu sou membro lá da sua igreja, pastor. Teve um dia que eu estava na fila da carne do Bretas, e a senhora bateu nas minhas costas. Oi, pastor. Eu tomei um susto, né? Eu falei, oi. Eu sou lá da sua igreja. Eu olhei para ela assim, eu falei, e o nome da senhora? Você não sabe meu nome não, né? Que a igreja é muita gente, né? Eu falei, e o nome da senhora? Ela falou o nome. Eu já sou membro lá, né, pastor? Eu falei, parei, quase que eu abro o sistema da igreja, Jéssica. Deixa eu olhar o nome da senhora aqui, para ver quem é a senhora. Deixa eu olhar aqui. Não. Você só vem no culto, tu é um bom frequentador. Bom frequentador. Você tem data de validade, membro. Se tu vem só no culto. Ô pastor, mas eu não perco um culto. Tu tá uma ovelha lanzuda, carregando um peso desgramado aí. Quando Jesus voltar, você não sobe 2 vezes, por causa de 2 vezes. Não sobe por causa do seu peso, de conhecimento da palavra, sem prática, e porque tu está fora da igreja. Porque quando Jesus falou bem assim, ó, Pedro, o que ligares na terra, ligarei no céu. Não está ligado na terra? Então o membro não é aquele que assiste aos cultos, é aquele que assume publicamente sua fé. Ele participa da vida da igreja local. Ele se compromete com o corpo e com a missão. É alguém que passou do interesse, lembra do visitante? Do interesse para uma coisa, para a aliança. Tenho exemplos disso. Acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei aqui. Os exemplos bíblicos que eu tenho é 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Vai dizer, ora, vós sois, diz lá o texto, ora, vós sois o corpo de Cristo. É isso. Quem é o corpo de Cristo? Não é um prédio da igreja, não. O prédio, vocês estão vendo o prédio aí? Não é o corpo de Cristo, não é o prédio. Repete aí para mim. Vocês não estão prestando atenção aqui, não. Tem muita gente conversando. Se eu parar, é a segunda vez que eu estou falando. Agora eu vou dar uma, hein?
É sério, isso aqui é para toda a igreja. Principalmente você, adolescente. Eu vou repetir. O corpo de Cristo não é isso aqui, não. O corpo de Cristo são os membros da igreja. Os membros da igreja que compõem o corpo de Cristo. O texto vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, ora, vós sois o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Não é o prédio da igreja. Não. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar lá o escritor dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita, não é nas paredes, não são nas cadeiras. Deus habita, é em gente. É em gente que ele habita. Mas o texto vai dizer no final de 1 Coríntios capítulo 12, e individualmente membros desse corpo. Então, cada membro é parte desse corpo. Qual é o corpo? O corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 5 vai dizer, assim nós que somos muitos, presta atenção, o apóstolo Paulo dizendo, somos o quê? Um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, presta atenção, você que é membro, porque eu estou tentando ensinar isso aqui, já tem há muito tempo, através da palavra, que outrora você é visitante, outrora, pulou, aqui, outrora você é visitante, outrora você é visitante, outrora você é frequentador, outrora você é membro. Aí quando você é membro, fala assim, eu não suporto essa Neila. Para qual igreja? Para qual céu que você está indo? Porque se Neila está indo para o céu, tu está indo para um outro céu, chamado céu da boca da onça. Ah, pastor, eu não suporto fulano de tal. Eu tenho que suportar porque ele é membro da igreja. Tu está indo para o sétimo dos infernos, porque o quinto já encheu. Eu preciso dizer isso bem claro para você, para ninguém te enganar. Você sabe o que eu faria no seu lugar? Se você gosta de tomar uma, sair aí para tomar, não uma, mas 30. Porque tu está perdendo tempo. Tu está perdendo tempo. Se você gosta de farrear, eu acho que você está farreando pouco. Porque tu vai perder esse tempo que você tem aqui, que no máximo tu pode viver 120 anos, e vai perder a eternidade. Então você sai de sua casa, senta aqui para poder aprender a palavra de Deus. E aí nesse tempo que você está para poder aprender a palavra de Deus, tu não aplica na sua vida, era melhor ter ficado em casa. Eu não sei nem qual é a novela das 7 que está agora, que era melhor ter ficado em casa. Porque o membro, ele tem um compromisso. O membro tem um compromisso. Deixa eu voltar aqui. O membro, ele tem um compromisso. Ele é a parte ativa do corpo de Cristo Jesus. O que acontece quando o rim não funciona? O que acontece quando o rim não funciona? Tem que mandar lá para a diálise, né? Para recuperar, primeiro, para fazer funcionar, tentar fazer funcionar. Não conseguiu, o que é que tem que fazer? Nós temos 2 rins, não é isso? 2 rins, não é isso? É 2 ou 1? 2. Na verdade, nós temos mais, que se eu contar os 2 de cada um aqui, nós temos muito mais do que 2. Nós, eu não sei se vocês entenderam aí. Mas quando o nosso rim não está funcionando, eu tenho que fazer, falou muito bem, fazer um transplante. Vamos tentar salvar a pessoa. Não é isso? Como é que a gente faz um transplante de um membro da igreja? Como é que a gente faz? Ô meu irmão, vamos lá. Vamos participar do pequeno grupo. Ô meu irmão, vamos participar da escola bíblica. Ô meu irmão, vamos aqui, vamos ler a palavra. Ô meu irmão, vamos orar. Ô meu irmão, transplante. Não consegue, aí vai morrer. Mas se for um dedo que está gangrenado, o que o médico vai sugerir? Cortar. Minha sogra teve que cortar um pedaço da perna, porque estava gangrenado. Não estava passando o sangue, né? Circulando o sangue. Por que tem que cortar a perna? Por que tem que cortar o dedo? Para não contaminar o corpo.
Então, o membro tem que ser ativo. Aí meu pai, que tem 83 anos, fala bem assim, 82, 83, 83. 82, fala bem assim, mas eu já sou velho, Lopes, me respeita, eu já tenho 82 anos. Eu vou perguntar para ele, o senhor quer morrer? Porque lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz, tudo quanto te vier à mão, está aí, depois você confere, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Por quê? Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há nada para ser feito. É lógico que você que está dando os primeiros passos na fé, você não vai conseguir fazer algumas coisas que os membros mais antigos conseguem fazer. O que você precisa dizer? Eu preciso ser ativo, eu quero participar. Então o membro, ele é participativo, tá? Outra, parte ativa do corpo. Outra, ele assume responsabilidades espirituais. Você sabe qual é uma responsabilidade espiritual que muitos membros não assumem? Sabe qual é? Orar pela igreja. Sabia disso? Muitos membros não assumem essa responsabilidade de orar pela igreja. Mal ele ora por ele. É simples, orar pela igreja. Faz esse compromisso de orar pela igreja. Responsabilidade que eu chamo de responsabilidade espiritual mínima. Outra responsabilidade, relacionais. A pessoa que não relaciona com outra pessoa sendo membro de uma igreja, ela está dizendo, eu estou salvo que os outros vá para o inferno. Relacionar com as outras pessoas espiritualmente. Outra, responsabilidades ministeriais. Na nossa pesquisa que nós fizemos recentemente, nós tivemos aí um bom grupo querendo servir. Isso é ótimo. Porque nós temos um ministério. Muitas igrejas têm um ministério aí chamado Ministério do Nada. Ministério do Nada não é o Ministério da Natação. O Ministério do Nada é do pessoal que não quer fazer nada. Ele só fica com os braços cruzados. É aquele que fica criticando a igreja. Ele critica o culto, critica o louvor, critica a recepção, critica o ministério X, Y, Z. Ele é mais crítico do que o diabo. Às vezes o diabo chega lá diante de Deus e fala assim, Deus, essa crítica que fulano está fazendo aí, não foi eu que ensinei ele não, viu? Ele aprendeu sozinho. Crítica. Ele não sabe, não faz, mas ele critica. Literalmente. Então ele tem que assumir a responsabilidade espiritual. Aí a pessoa, por que o visitante, membro, por que o frequentador não quer se tornar membro da igreja? É simples. Eu não quero ter compromisso. Dei uma aula aqui domingo retrasado sobre isso. A relação dos compromissos. As pessoas não querem, se colocar eu no ministério, eu vou ter que vir aqui na igreja. Eu vou ser obrigado para isso. Não, você faz conforme as suas forças. Qual é a aplicação para a igreja? Ainda a importância. Ele também participa da edificação mútua. Edificação significa o quê? Crescer. Mútua, relacional. Eu ajudo no seu crescimento, você ajuda no meu crescimento. Está me entendendo ou não? Sim ou não? Eu ajudo no seu crescimento, você ajuda no meu crescimento. Não é só você ficar assim não, esperando não. Qual é a contribuição? Sabe qual é o meu sonho, Pamela? É que essa igreja me arrasta mais para cima. Eu gostaria que essa igreja me desse trabalho, no bom sentido. Dizer, pastor, o senhor está querendo trabalho? Tem um casal brigando ali. Não, se estiver brigando, pode chamar a polícia. Não é isso não que eu estou falando, não. Trabalho é dizer, pastor, nós temos 50 pessoas para poder batizar agora. E não dá para poder batizar só num dia, não. Vamos ter que fazer isso 2, 3, 4 cultos. Pastor, deixa eu falar para o senhor. Olha, a pessoa tomou uma decisão aqui e ela quer fazer um relacionamento discipulador. Quem está disponível aí? Sinei, abre uma turma aí terça-feira para dar um curso aqui e tal. Pamela, coloca aí, apareceu lá, Pamela. 200 pedidos de oração lá das pessoas que estão entrando lá no site da igreja fazendo pedido de oração. Ô pastor, como é que não... Esse é o problema. Esse é o problema bom. Porque vocês estão ajudando a fazer eu crescer como pastor. Não é dar trabalho para o pastor. Trabalho pastor. Pastor, eu não quero ir na igreja não, porque a última vez que eu fui lá, Pamela ficou observando minha saia.
Aí o irmão que estava lá na recepção cumprimentou todo mundo, mas não me cumprimentou. Não vou mais lá. Ensinei a ler um versículo lá, e quando ela leu o versículo, ela apontou o dedo assim, e foi bem para mim. Igual aquele dedo de Donald Trump, né? Foi para você. E por fim, pastor, o senhor também pregou uma mensagem, e naquele dia o senhor estava pregando para mim. Não vou mais. Vai mesmo não. Não volta mesmo não. Então ele precisa participar da edificação mútua. Ele não vive isolado. Como é que é o crente isolado? Irmãos, nós estamos no século 21 e tem crente vivendo isolado. Ele está lá na casa dele. Ninguém importa comigo. Ninguém fala comigo. Ele vive isolado. Não pode viver isolado. Mas ele tem o quê? Ele tem uma aliança com a comunidade. Ele tem uma responsabilidade com a comunidade. Eu não estava hoje no horário aqui que Jéssica estava entregando mais um kit, mais um prêmio para os meninos que juntaram 10 versículos. Acho que você estava, Luiz, lá entregando? Estava. Eu não estava aqui na hora. E aí, Eliane, a professora testemunhando e dizendo das orações, né? E que aí Luiz chegou a ver isso, e Jéssica também viu, que inclusive quando ora ela chega a arrepiar, e quando ela fala arrepia. Olha aqui, arrepiando. Esses meninos estão sendo transformados também por causa do prédio da igreja, mas também por causa das orações que são feitas aqui. Vocês vão desprezar isso? Abençoando a comunidade. Abençoando a comunidade. Rafa, você falei Rafa, mas era Léo, está aqui dispondo toda segunda-feira para cortar o cabelo de homens. E de repente, se isso virasse também para as mulheres, e se de repente a gente cuidasse dos idosos, e cuidasse dos jovens, e dos adolescentes, e tivesse isso, aquilo, outro, mesmo que porventura, que a gente não está preocupado, a nossa responsabilidade é semear. Os meninos estão vindo aqui para ter reforço, mas a gente vai lá, deixa a gente orar por vocês. Aí um menino um dia pediu aqui, ora por minha mãe. Imagino que ele não tem pai, por causa do pedido dele. Ora por minha mãe chega do trabalho 3 horas da manhã e tem que sair 6h30, às vezes ela não faz almoço. O menino pedindo oração pela mãe. É simples. É abençoar a comunidade. Porque senão, irmãos, chega um dia e cai um avião, um helicóptero em cima dessa igreja, ou então isso aqui se explode. Sabe o que a comunidade vai falar? Presta atenção. Graças a Deus que aquela igreja acabou. Graças a Deus. Já pensou? Se dissesse isso? Faz falta, pode fazer falta para você. Faz falta, na verdade, para você se você serve essa igreja. Mas se você não serve, não faz falta para você. É assim a comunidade. Se a gente não serve a comunidade, não serve. Por isso da importância do membro, ele precisa viver essa aliança com a comunidade. O que nós precisamos aqui de aplicação para a igreja? O que nós precisamos para a igreja? Nós precisamos acompanhar o processo de transição do frequentador para o membro. Inclusive, essa aqui é algo que aquilo que vocês colocaram na pesquisa. Nós precisamos fazer com que os frequentadores, quando se tornam membros da igreja, pelo batismo, ou então por carta de transferência, que eles sejam acompanhados nesse processo de transição. Sabe quem vai fazer isso? Legal. Presta atenção aqui, o líder de pequeno grupo, olha para mim. Você é líder de pequeno grupo. É você. É o seu aprendiz. É o seu pequeno grupo. Nós temos aqui conhecimento de que as pessoas que não vão para um pequeno grupo, elas já têm um percentual, a gente vai mensurar isso depois para dar números, mas vai mensurar depois para mostrar. Quando a pessoa não está num pequeno grupo, pronto. Você quer ver outra coisa? Professor de escola bíblica, quando ele não vem para a escola bíblica, quando ele não cai ali num curso da escola bíblica, quando ele não vem para a classe geral, ele tem data de validade. Esse membro aqui tem data de validade. Não tem como crescer em casa, não, pastor. Eu me batizei lá, mas aqui eu leio a Bíblia todo dia, faz bem. Eu oro todo dia, faz ótimo. Eu jejuo 3 vezes na semana, muito bem.
mas não existe crescimento sozinho. Igreja não é crescimento sozinho, obrigado. Igreja não é crescimento sozinho, igreja é crescimento comunitário. Ah, pastor, porque domingo é o último dia, é o único dia que eu posso acordar cedo, acordar tarde, né? Fala para a cama. Hoje não, cama, você não me segura. Fala para a sua alma, minha alma, vamos embora para a escola bíblica. Por quê? O crente precisa relacionar mesmo com o outro para poder aprender da Bíblia, aprender da palavra. Outra, nós precisamos ensinar claramente o que significa ser membro. É isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Ah, você quer batizar para quê? Ah, eu quero batizar porque é o dia que Vitória batizou, foi tão bonito, pastor, eu também quero batizar. Pastor, o dia que fulano batizou, soltou até foguete, pastor. Será se podia, no dia que eu for batizar, passar um carro do som na rua também? Se for por causa disso, não. Nós precisamos aprender claramente o que significa ser membro. Que é o quê? Aliança, ei. Serviço, ei. Fidelidade. Por que tem muita gente que quer se tornar membro da nossa igreja, Raul, e ele chega, bate e volta? Porque ele não quer aliança, ele quer ser visto, não é serviço, ele quer ser visto, ele não trabalha pela fidelidade. Não dá. Aí não dá. Tem que ter isso. Outra aqui. Estabelecer discipulado inicial para novos membros. Vocês não têm noção como é que eu estou debruçado em cima disso aqui. Vocês não têm noção nenhuma. Para dizer, olha, de fato. E por que eu estou apresentando isso aqui? Sabe por quê? Porque você está em um nível desse aqui, ó. Ou você é visitante, ou você é frequentador, ou você é membro. Você pode até ser membro, mas com cara de frequentador. Você pode até ser frequentador com cara de membro. Porque isso aqui a gente precisa estabelecer um discipulado inicial para novos membros. Dizer para ele, olha, eu preciso que você faça o curso X, Y, Z. E esperar que a sua reação seja essa e essa. Vai prestando atenção aí, vai prestando atenção aí, menino, eu estou falando Tiago? Tá, deixa eu voltar aqui para finalizar. Porque você precisa trabalhar isso. Quais as aplicações pessoais aqui para me finalizar? Você é membro da igreja local com compromisso ativo ou você apenas faz com presença? Se for com presença, eu já estou vendo um negócio ali, um chip. Vou botar o chip no C. Na hora que você passar na porta da igreja, registrou sua presença. Na hora que você saiu da igreja. É igual nos grupos. Fulano entrou no grupo. Fulano saiu do grupo. Você é membro assim da igreja local com compromisso ativo ou apenas de presença? Outro. Você está vivendo em comunhão? Relacionando com outros crentes? Sabe por quê? Porque o papel, porque o desenho, porque a imagem, porque a figura, porque o animal que Deus descreve de um membro da igreja chama-se ovelha. Você quer ver uma ovelha morrer? Deixa ela sozinha. Ovelha sozinha, data de validade, vai morrer. Então tem que ter relacionamento. Ah, pastor, mas na igreja lá não dá. Eu não consigo entrar lá na igreja. Talvez seja a maior dificuldade de você mesmo, que exige demais. Fica achando que vai ter todo mundo certinho. Ah, não, mas todo mundo tem que estar certinho, assim, com o cabelo na régua, né? Jogadinho assim do lado, sem tatuagem, né? Sem gordura, pastor. Esbelto. Tem não, filho. Aqui tem tranqueira. E olha que tem tranqueira feia. Ah, pastor, não dá para entrar na igreja porque aquelas mulheres são fofoqueiras demais. Ah, eu sei não. Seja bem-vindo ao clube. Não pode permanecer na fofoca. Relacionar. Partilhar a sua fé. Meu sonho, Pamela, meu sonho, Rogério, sabe o quê? O que é pregado domingo aqui, que a gente reproduza
igual a gente reproduz sobre o nosso time e sobre o nosso político. Se não é sobre o nosso time e se não é sobre o nosso político, a quem você segue? Ouviu lá um TikTok da vida desse aí, um cara aí do Instagram, e aí você fica lá, ó, fulano acabou de postar, opa, peraí, deixa eu ver o que é que fulano acabou de postar. E aí você vai lá e curte e compartilha. Meu sonho é a mensagem que você ouviu no domingo, você compartilhe isso com pelo menos 5 pessoas. Imagina o que vai acontecer. Imaginei. Compartilhar a fé. Você está vivendo em comunhão? Você está usando os seus dons? Na verdade, os dons não são nem seus. É porque Deus é que dá. Você está usando a sua vida para abençoar outros irmãos? Porque se isso não está acontecendo, deixa eu te falar. Você está no nível de membro, mas pode ser que você é visitante. É aquela senhora que me bateu no meu ombro e falou que era membro da igreja. Eu quase falei com ela, vem cá, eu te conheço? Não, pastor, é porque é muita gente. Seus dons, sua vida com os irmãos. Última, que passos você precisaria dar para honrar sua membresia, honrar sua igreja, honrar seus irmãos em Cristo, honrar Cristo Jesus com a sua maturidade? Porque às vezes a gente espera das pessoas o que elas de fato nunca vão dar. Honrar, reconhecer. Porque texto bíblico tem um tanto, eu coloquei aqui, não vou prosseguir neles. De reconhecer quem te lidera, de reconhecer seu pastor, de reconhecer as pessoas que estão colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Eu estou sendo ministrado num curso que a maior dificuldade numa igreja é a mesma dificuldade que tem num casamento, num trabalho. Chama-se fidelidade. Fidelidade. O que você poderia fazer para honrar a sua membresia? Ser membro não é o fim da jornada. Deixa eu te falar, ó, a jornada não acabou aqui não. Tem mais outros passos para serem dados. Ser membro não é o fim da jornada. Muita gente para aqui, muita gente fala assim, pastor, eu já sou membro. Eu já sou crente 3S. O que é o crente 3S, pastor? Sentado, salvo, sentado e sossegado, pastor. Agora eu estou esperando só Jesus voltar. Jesus, volta depressa. Quer morrer hoje, irmão? Não, agora não. Agora eu sou salvo. Deixa eu comer bem dessa terra. A Bíblia diz. Muita gente para aqui. Mas o chamado de Deus vai além disso. Ele quer que nós cresçamos como aprendizes, líderes, discípulos e discipulador. Depois de tornar membro, o próximo passo tem que ser natural. E aí, numa próxima quarta-feira, a gente vai compartilhar isso. Não pode, meu irmão, seja um crente insatisfeito espiritualmente. E a gente precisa aprender uma diferença, presta atenção aqui, e a gente precisa aprender uma diferença entre inteligência emocional, inteligência espiritual e sabedoria. Inteligência, saber o que é certo e o que é errado. Isso é inteligência. O que é certo e o que é errado, você já sabe? Sei. Inteligência emocional é você saber dominar as suas emoções. Dominar as emoções não é fácil. No final do dia, o patrão te chamou lá na sala dele e ele te xingou. Chamou a atenção sua. Aí você chega em casa e desconta no seu cônjuge, falta inteligência emocional, burrão. Aí você desconta na sua esposa. Sua esposa está lá na porta te esperando. Oi, amor, estou te esperando. Você demorou demais. Demorou o quê, mulher? É burrice isso aí, velho. Falta inteligência emocional. Mas, pastor, como é que a gente aprende isso? Vai na Bíblia. Tem sabedoria. A sabedoria não é a faculdade que dá. Sabedoria não é a faculdade que dá. Sabedoria é Deus. O escritor chega a dizer, se tu tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente Ele vai te dar. Deus,
Me ensina a ser um homem sábio. Me ensina a ser uma mulher sábia. Você já reparou aquele pai, aquela mãe, que o menino faz tudo de bom? Tudo de bom. Ele arruma a casa, ele arruma a cama, ele bota o cocô de cachorro no lixo, tira 9,75 e fala para a mãe e para o pai: mãe, pai, eu tirei 9,75 valendo 10. Aí a mãe e o pai falam assim: mais que sua obrigação. É burro espiritualmente, é burro emocionalmente e está matando o outro ser. Isso não é sabedoria. E tem o pai também que o menino só faz uma coisa certa e faz tudo errado. Aí quando ele faz a coisa certa, a mãe ou o pai fala: mas você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui errado. E a inteligência espiritual? O que é a inteligência espiritual? É aquilo que a Bíblia está te mandando você fazer e você não faz. Salmo 46:1, o que diz lá? Todo mundo conhece Salmo 146:1. O que diz lá? 46:1, o que diz lá? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, noutra versão, na tribulação. Então, peraí, você está passando por tribulação. O que o texto está mandando você fazer? Corre, olha o que o texto está mandando você fazer. Corre para o refúgio, corre para a fortaleza. Aí eu vejo os crentes, eu dá vontade de matar um crente numa hora dessa, principalmente se for membro da minha igreja. Aí ele corre para a rede social. Ela posta um trem lá. Tipo assim, tão angustiado. Ô, bocumuco espiritual. Não é para a rede social que você tem que correr, não, meu filho. Dá vontade de pegar o carro. Passa aqui. Corre para a rede social. Escreve lá. Está chateada. O texto está mandando inteligência. Isso chama inteligência. Isso não é sabedoria, não. Isso é inteligência espiritual. O texto está mandando fazer isso. O quê? Fazer o quê? Pastor, é porque eu estou tão triste. E quando eu estou tão triste, eu corro para as amigas. E aí, pastor, quando eu corro para as amigas, eu fico pior ainda. Fica mesmo, porque as amigas querem ver você pior do que elas, nunca melhor do que elas. Tem texto bíblico? Tem. A Bíblia diz: está triste, o que faz? Vai orar. Se está feliz, o que tem que fazer? Cante louvores. Inteligência espiritual. O que está mandando fazer? Faz, meu filho. Deixa de ser burrão. É burrão. Estou usando a expressão aqui até incompatível com a pregação, mas para você poder entender o que é inteligência espiritual, o texto está mandando fazer isso, tu faz. Tu está triste? Entra para o teu quarto, vai orar. Senhor, eu estou triste. Por que está triste? Davi chega a dizer assim: ó minha alma, porque estás abatida? Orando, ele ora, falando da alma dele: ó minha alma, porque estás abatida? Aí o outro corre e vai para a amiga: amiga, eu estou tão triste, que meu marido falou que ia me dar um tamanco e não me deu até hoje. Eu estou chorando. Um tamanco não existe mais não, né? É muito antigo, os antigos entenderam. Os mais novos não entenderam. Eu falo das mulheres, porque os homens geralmente não têm estão, né? Os homens é turrão. Tem também. Seja inteligente espiritual. Inteligente espiritual. O que a Bíblia está dizendo para fazer, tu faça. Guardou aí, Tiago? Hoje você não vai mexer com isso, porque agora a gente vai ter ceia. Beleza, não? Depois, quando eu voltar, a gente começar do próximo ponto. Quem está entendendo aí, diga eu. Espero que você está entendendo mesmo, porque senão eu vou te chamar de burrão espiritual. Aqui eu estou explicando isso para você poder entender. O visitante chegou, faça de conta que Davi é o visitante que chegou. Já está errado sentando aqui, porque o visitante não senta na frente. Ele senta lá atrás. Deixa lá, senta do lado dele. E aí, brother, como é que você chama? Posso tocar o time? Tamo junto, receber bem. Rapaz, eu sou careca assim, mas eu queria ter um cabelo igual o seu.
Pastor, cobiça? É isso mesmo, cobiça. Você não é não. Só as mulheres que não são. Relacionar bem com o visitante. Não ficar deixando só para o pessoal da recepção. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Os crentes que estão chegando no culto atrasado, hoje mesmo eu cheguei. Mas os crentes que estão chegando no culto atrasado, senta na frente. Os visitantes têm vergonha de sentar na frente. Pode sentar. Às vezes está ficando aqui umas 200 cadeiras, igual está ali, ó, vazia. Aí o pessoal está indo lá para poder pegar as cadeiras. O pessoal da recepção, cadê Paula? Viu, Paula? Já foi falado, mas eu estou falando para a igreja toda. Aí o pessoal pega as cadeiras lá, aí vai, eu acabei de fazer isso aqui quarta-feira passada, domingo passado, eu não vi. O cara pegou a cadeira, eu não consegui nem tirar, e colocou lá atrás. Meu Deus, ó, burrão espiritual. Eu falei, dá vontade de falar assim, minha Nossa Senhora, cadê esse povo prestando atenção na mensagem? Minha Nossa Senhora que eu estou falando é Eliã e minha mãe, viu? É sério, isso é sério. Isso é sério, não ri não. Não ri não, porque isso é sério. Às vezes, vocês não estão prestando atenção nisso não. Eu é que não paro. Hoje eu ameacei 2 vezes, da terceira eu ia parar. Gente conversando na hora da mensagem, atrapalhando o visitante. O membro da igreja. O descompensado de graça. Atrapalhando o visitante, que não sentou na frente, o visitante, mas ele sentou atrás, atrapalhando a pessoa que não é crente. E está tentando prestar atenção na mensagem. É assim, pode não. Eu já falei, vou parar. Teve um domingo que eu parei. O pessoal, o pastor, o senhor estava nervoso? Eu falei, não viu nervoso. Eu quando dava aula, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula já com pincel, não tinha mais giz. E não tinha apagador. Os alunos, quando conversavam, Sinei, eu jogava, era o hidrocor. Cala a boca aí, menino. O valor que você paga é suficiente se você prestar atenção e ficar calado aí, por favor. Porque eu gostaria que o aluno saísse daquela aula, Eduardo, prestando atenção. Porque ele vai fazer uma prova. E o dia que chegava na prova, viu, Gerson, que eu fazia assim, que era aquele aluno que fazia de tudo para não assistir a aula, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Ficava perto dele. Faz a prova, miserável. Tu cola. Aí ele falava assim, ensinei para mim, ô professor, vai dar uma volta aí. Eu falei, não, aqui tá ótimo. Eu não vou colar não, professor. Você acha que eu estou pensando que você vai colar? Porque eu gostaria que o menino tirasse pelo menos 9. 10 ele não ia tirar, porque 10 é Deus. 9, meu filho, tira 9. Ele não prestava atenção. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu vou repetir mais uma vez. Isso aqui é sério. Ou nós vamos aprender com inteligência espiritual, ou nós vamos aprender com a burrice espiritual. Na hora de uma mensagem que está sendo pregada, porque isso aqui não é uma mensagem pregada, isso aqui é um estudo, que nós começamos na quarta passada. Mas na hora que o camarada estiver atrapalhando, eu vou fazer igual o tio de Júnior fazia. Cadê Júnior? Ele só fazia assim, ó. Estava de óculos, fazia assim, ó. O que é que vocês estão confabulando aí? Confabulando, sabe o que é? Conversando. Ou então ele falava assim, ô menino, pega esse chiclete aí, joga lá fora e volta aí e presta atenção no culto. Eu não vou fazer isso, porque a igreja vai passar vergonha. Aí o visitante falou assim, nossa, o pastor dessa igreja é bravo demais, meu Deus do céu. É nada, é porque o pessoal não está levando a sério. Isso aqui é sério. E sabe por que eu levo a sério? Porque Deus vai me cobrar. Aí Deus vai falar comigo, você está prestando atenção que aquele pessoal não é reverente? É porque você nunca ensinou sobre reverência. Você reparou que aquele pessoal não é comprometido? Eles conseguem ser comprometidos com o time deles, com o partido político deles, com a peladinha deles, lê-se, futebol. Com o salão delas, com a fofoca delas. Mas elas não conseguem se comprometer comigo.
de compartilhar o evangelho. Isso é sério, muito sério. A igreja não é minha, a igreja ela é do Senhor, e não estou falando do prédio. O prédio é da Igreja Batista Monte Carmelo, está no CNPJ dela. Mas a igreja, o corpo da membresia dessa igreja, é do Senhor Jesus. A noiva de Cristo é de Jesus, ela não é minha. Eu sou o corresponsável na responsabilidade da igreja de Jesus. A Bíblia chega a comparar nós pastores, que se nós não cuidamos bem da nossa família, se nós não administramos bem a nossa família, como é que nós vamos administrar a igreja? É sério, isso é muito sério. Eu quero ficar por aqui e só ministrar a ceia agora do Senhor. Mas pedir à equipe de Tiago, vou compartilhar aqui o que foi escrito para você. E numa próxima quarta-feira que eu estiver ministrando outro assunto, nós vamos voltar aqui para poder falar do próximo nível, que é aprendiz, que é da outra equipe, viu, Fredson? Espero que você possa estar vindo na outra vez para a gente poder passar isso aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Que assim